vale a pena esperar em Deus, vale a pena crer e confiar no Senhor. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da nossa história, como tudo começou. Um certo dia, né, eu tava lá mexendo no Facebook e coisa que eu nem gosto muito, que eu não mexo muito no Face, né, eu prefiro o Instagram. E fui lá mexer no Face um pouquinho. Então, rolando para baixo, né, o feed lá, uma amiga em comum, ela postou um vídeo, né, repostou, compartilhou um vídeo em que o Gustavo, né, ele falava sobre a reflexão dos brinquedos, né, que aí ele conta, né, junto com o primo dele, né, do primo dele, a história que aconteceu. E naquele vídeo algo me prendeu, sabe, quando eu assisti. Eu também não gosto de ficar assistindo aqueles vídeos, sabe, maçante, em que tem pelo menos ou mais de 5 minutos, né, o vídeo tem que ser muito bom para me prender, para prender a atenção. E assistindo aquele vídeo, eu fiquei assim, sabe quando você paralisa assim e só presta atenção naquilo, sabe? Toda a minha volta meio que parou e eu só prestei atenção no vídeo. Achei muito interessante. E a Gracilei, por coincidência, assistiu um dos vídeos e ela começou a me seguir lá no Instagram. E quando eu vi a notificação, eu fiquei assim feliz, sabe? Eu vi aquele perfil e me trouxe uma alegria. Eu creio que aquela alegria foi uma alegria de Deus, porque foi algo muito bom. Parecia até que eu já senti algo diferente quando eu vi, simplesmente vi a foto, pequeno perfil. Então eu entrei, né, no perfil dela, onde estavam todas as fotos, e fui olhando as fotos. Enquanto eu estava observando, vendo e admirando cada detalhe daquelas fotos, né, eu vi ali que ela gostava de tocar violão, que ela era uma moça, né, dedicada à igreja, que ela também gostava de animais e várias outras coisas que foram chamando a minha atenção. Foi uma série de coisas, né? Enquanto eu estava ali observando aquelas fotos, eu senti algo falando assim comigo, assim, você vai começar a conversar com essa moça e não vai parar mais. E aí algo me prendeu ali, que eu assisti o vídeo inteiro e fiquei querendo assistir mais. Aí eu fui ver, né, quem que era aquele menino. Eu comecei a seguir ele no Instagram, né, não segui no Face porque eu não uso muito Face. E aí eu fui procurar mais vídeos e eu comecei a seguir ele no Instagram no dia 20 de março e passou um tempinho, passou umas horas, né, não foi nem um tempinho, passou umas horas. E aí, mas eu segui, né, meio que sem pretensão alguma, tipo, só pra acompanhar mesmo. Depois de algumas horas, apareceu a notificaçãozinha lá, a barra de notificação apareceu. Gustavo Beva começou a seguir você. E aí, eu falei, interessante, porque eu achei que nem ia seguir nada, né. Eu mandei uma mensagem pra ela logo em seguida, né. E não foi somente um oi, eu mandei oi e perguntei como foi que ela me descobriu. E eu já perguntei assim para que ela pudesse responder e assim gerar uma conversa, né? A gente continuar conversando. E já mandou uma mensagem logo depois. Oi, como você descobriu o meu perfil? E aí eu achei muito, eu fiquei como descobrir? Como descobriu o meu perfil? No começo, né, eu achei ele meio metido, né, confesso que eu achei meio metido. Por quê? Por que ele quer saber isso? Né, só seguir, normal você seguir as pessoas, né. E aí ele perguntou isso, aí eu falei, foi através de um vídeo, eu gostei, né, do vídeo, a reflexão dos brinquedos e tal. E aí ele falou, que legal, e não sei o quê. E desse dia em diante, do dia 20 de março, acho que não teve nenhum dia que a gente não conversou. Às vezes eu paro para pensar, né, eu não sei como surgiu tanto assunto, porque todo dia a gente conversava. Por aqueles dias eu estava sem pretensão alguma, eu não queria me envolver com ninguém, eu estava tão bem com Deus, buscando as minhas coisas, né, não estava ali esperando ou buscando por isso, né?
veio numa hora que eu não esperava. A gente falava coisas relacionadas a chamado, nosso propósito, conversava sobre família, conversava sobre vários assuntos. E não era uma coisa assim, sabe, essas conversas fúteis, sabe? Era uma coisa muito legal, muito gostosa, sabe? Toda vez a gente queria ficar conversando. Então Deus foi confirmando aquele sentimento, foi dando tudo certo, foi prosperando, mas a gente não tinha ainda como se ver porque ela morava distante, né? E quando eu fiquei sabendo que ela morava em Itaciba, que era uma cidade longe da minha, e eu não tinha um carro para mim poder ir, e também eu não conhecia ninguém lá, não tinha como eu sair da minha cidade e simplesmente ir lá do nada, sem conhecer ninguém, sem conhecer a família dela não me conhecia também. Eu iria chegar lá como um estranho. E depois que eu fiquei sabendo que ela morava em Itaciba, eu fui até a Cláudia, que eu também sabia que a Cláudia era de lá, e a Cláudia e o Remilson, que inclusive são nossos padrinhos, eles eram nossos amigos em comum. Eles eram amigos dos pais, né, da Gracilei, e da Gracilei também, lá na cidade dela, congregou na igreja dela, e aqui também na minha cidade a gente se tornou bem amigo, né? O Remilson e a Cláudia são pessoas que eu tenho um carinho especial, e a gente se conheceu sozinho pela internet, não foi através do Remilson e da Cláudia. A gente começou a conversar sozinho. E depois que eu procurei a Cláudia e o Remilson, porque eu sabia que eles eram de Itaciba também, e eu perguntei para a Cláudia, você conhece essa moça aqui? A gente está conversando e parece ser uma moça boa. E a Cláudia disse assim, se eu conheço. Ela falou assim, eu vi crescer e é uma benção. E aí a partir daquele momento foi mais uma alegria para mim, né? Porque eu já estava feliz com aquela situação, né? Ansioso para conhecê-la, e a Cláudia falou isso, então eu fiquei mais feliz ainda, mais seguro, né? Conversa vai, conversa vem. E a gente teve uma vez que ele ligou para mim, ele falou, posso ligar para você? E aí ele me ligou, né? E eu fiquei meio assim, meu Deus, o que será que ele quer, né? O que será? E aí ele me ligou e a gente começou a conversar. Ele falou assim que queria começar a orar por isso. Esse propósito de oração durou 3 meses e 3 dias. A gente orava de madrugada, quando não dava para orar de madrugada porque eu trabalhava e eu acordava de madrugada também. Então a gente orava, né, quando ia deitar, mas a gente sempre mandava, né, tinha o emoji certinho ali da oração que a gente mandava. E aí a gente começou a orar por 3 meses e 3 dias buscando uma confirmação do nosso namoro, que se fosse da vontade de Deus, né, aquela coisa que a gente tinha não ia esfriar, não ia se apagar, né, ia sempre ter mais assunto, ia sempre ter mais aquela desenvoltura toda, né. E foi um pouquinho daquela ansiedade, sabe, para Deus confirmar, Deus falar, Deus usar pessoas, né, para falar a respeito. E aí a gente foi orando, né, e parece que estava acabando já um mês e Deus não falava exatamente como a gente queria, né, Deus falava de outra forma e a gente querendo que Deus falasse de uma forma. Mas Deus usou pessoas, né, da minha igreja, pessoas de fora mesmo, para falar a respeito do nosso propósito, né, que nós estávamos fazendo, da nossa oração que a gente havia, né, já há algum tempo fazendo. E aí Deus confirmou, não somente através de palavras, né, mas sobre a gente mesmo. Quando a coisa é de Deus, né, quando um relacionamento é de Deus, a gente sente paz, né, a gente não sente que é uma coisa forçada. Sempre tem uma paz muito grande dentro de nós. E então, ao passar do tempo, a gente marcou um dia para se ver, né, para se conhecer. E a única forma que eu tinha de conhecer, de ir lá, era através do Remilson e da Cláudia. Então, eles foram a nossa ponte, né, o casal que nos ligou, que pôde possibilitar a gente se conhecer
e eu chegar lá com outra visão da família dela também, porque o Remilson já era amigo da família dela, então ele me levou para lá, então eu cheguei como um amigo, né? Como um amigo e não como um estranho. Isso foi muito importante, eu creio, eu vi o trabalhar de Deus nisso também. Chegando lá, também eu conheci a Gracilei frente a frente. A gente foi no culto, né, pela primeira vez, e eu pedi uma confirmação para Deus durante o culto. Eu pedi para Deus assim: Senhor, eu vim aqui, eu vi com meus olhos, eu gostei do que eu vi, mas e agora? Como que a gente vai continuar isso? Se eu não tenho carro para vir para cá, como que a gente vai continuar esse relacionamento? Confirma para mim. Se for para que isso continue, que o Senhor crie uma situação para que eu volte aqui de novo. Durante o culto, o pastor me chamou para ter uma oportunidade, e assim que eu voltei para o banco, eu sentei no banco, o pastor falou assim: no próximo culto de domingo vai ser culto com a participação dos jovens, e eu gostaria que você viesse aqui trazer uma palavra, e você já fica então agendado para a próxima semana. E assim eu entendi a confirmação de Deus naquele momento. A voltar e até eu comprar o carro foi outra história, que é um pouco mais longa. Eu não vou contar aqui para não deixar isso muito longo, mas também foi outra coisa muito diferente que aconteceu na minha vida. A gente começou a namorar, Deus, né, usou pessoas para confirmar, e aí passou um tempo, né, a gente, né, no dia 3 de junho, ele me pediu em namoro, né? A gente conversou e falou um pro outro, né? Desde antes a gente já sabia qual era, né, o nosso propósito, qual era o nosso chamado, se o nosso chamado se encaixava um com o outro. E aí no dia 31 de dezembro, né, que era o ano novo, eu fui passar o ano novo lá em Piacatu, né, na congregação lá, na igreja dele. E aí ele me pediu em casamento, né? De uma forma assim, totalmente, eu tava esperando, mas aconteceu tanta coisa no meu dia que eu acabei falando: ai não, ele não vai me pedir, ele não vai, acho que ele não vai ter coragem de pedir assim não, né? No meio da igreja, falei: não vai pedir não. E aí eu fui para a cidade dele, né, e ali começou o culto. Aí desde o início do culto ele já mandou uma cartinha falando a respeito, né, e aí já começou a ficar mais nervoso, já ficou aquele nervo, né. Quando o pastor chamou ele para falar, né, que o Gustavo quer falar uma palavrinha, e aí ele falou lá na frente, e aí me chamou para ir lá na frente também. Imagina só a vergonha que eu fiquei, porque eu sou um pouquinho tímida, né? Se ajoelhou, falou, né, muitas coisas. E aí foi aí que eu disse sim, né? A gente aceitou, e foi aí que a coisa parece que andou mais um pouquinho depressa, né? Começou os meses, então parece que voaram, né? Para os jovens que estão aí de plantão assistindo isso, espere em Deus, ore, busque, peça, porque eu fiz isso e Deus me ouviu e me atendeu em tudo, me surpreendeu, me presenteou de uma forma valiosa com tudo que eu estou vivendo, com esse momento lindo e maravilhoso. Tem renúncia, tem dificuldades sim, mas a recompensa de Deus é a verdadeira alegria, um verdadeiro sentimento bom que o mundo não pode te dar. Que nós possamos servir de inspiração para você, alimentar o seu sonho, e que a nossa vida também, que Deus use a nossa vida para que outras pessoas também tenham as suas vidas restauradas, os seus sonhos restaurados. O conselho que eu deixo, né, para alguém que está aí esperando em Deus ou que está noivo, não sei,
é que vale a pena esperar em Deus, vale a pena crer e confiar no Senhor, né? Porque Ele conhece todos os desejos do nosso coração, Ele sabe o que é melhor para nós, né? Há muito tempo eu já havia pedido, né? Desde uns 11 anos, acho que eu escrevi uma carta para Deus e escrevi, né, exatamente o que eu queria, né? Desde o cabelo até, sabe, escrevi tudo. E Deus, Ele cumpre, né, o desejo do nosso coração. Deus é um Pai bom, Ele sabe o que você quer, né? Então não tenha medo de pedir algo para Deus. Peça, espera e confia, né? Tem que entregar tudo na mão de Deus. Não adianta entregar só uma área, né, da sua vida. Eu vou entregar só a área financeira, só a área espiritual. Não, entrega toda a sua vida para Deus, que Ele tem o melhor para você, Ele sabe exatamente o que você precisa. Na hora que eu estava totalmente, sabe, eu estava descansada mesmo em Deus, não estava nem pensando muito nisso, e eu descansei. E foi quando apareceu, né? E foi perfeito e foi muito bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não tem como dar errado se a gente está na vontade de Deus, né? Porque Ele sonda, Ele conhece tudo que a gente quer, mas tudo é na vontade de Deus. E é essa história que eu queria deixar para vocês, a história um pouquinho de como a gente se conheceu, como começou tudo isso, né? De uma forma totalmente inesperada, mas muito esperada, né? Totalmente inesperada, mas muito esperada. E foi assim que aconteceu. E é isso que eu queria deixar para vocês. Quando eu lhe pedi pra Deus, eu não